questão da comunicação. Começou a se criar uma discussão no âmbito da CUT. Bom, aí só voltando um pouco. Então o Sérgio Rosa se licencia e de imediato aprova, assim, sem... Assim, eu fechei os olhos, estava aprovado eu ir para a executiva. Imagina, eu estava com 3 meses de sindicato. Ó, a partir de hoje você é da executiva do sindicato, imagina, né? Assim, a alegria, o orgulho que é isso, né? E também o feito que era, né? Eu falei, bom, eu já trabalhava com a comunicação, agora eu vou trabalhar com a comunicação desse sindicato, né? Então, aí veio o grande desafio, né? E aí foi onde, então, foi a minha escola mesmo de comunicação. Eu aprendi mais fazendo do que teorizando, né, na faculdade, né? E olha que a gente estudou, né? Foi atrás das coisas e tal. E aí começamos a fazer o sindicato, ele tem uma tradição de comunicação. Os sindicatos, de uma maneira geral, têm uma necessidade de se comunicar. Como ele passa por eleição a cada 3 anos e precisa da greve, sindicato sem comunicação não existe. É um sindicato que fica num gabinete e ficava na época do imposto sindical, não precisava de sócio, e na hora da votação lá, fraudava a eleição, tinha uma categoria de 5 mil, 10 mil, era 30, 40 sócios que ia lá, votava, você nem ficava sabendo, ganhamos a eleição. Agora, ainda hoje tem isso, eu vi agora recentemente no professorado, agora, né, depois de tudo que já fizemos, né, que vivia do imposto sindical, né, então, desses 100 anos de sindicato, você vai ver que tem momentos muito fortes. Logo quando o sindicato foi criado, lá em 32, eles já lançaram a folha bancária. Ela era mensal, mas era uma folha bancária bem feita, consistente, discutia política, não tinha medo de discutir, como o Lula fala, não temos medo de discutir política, nós dependemos da política, não temos vergonha. Então, em 32 já sai a folha bancária, depois aqui o sindicato faz a folha bancária diária, na oposição... teve a intervenção que eu esqueci de dizer aí, que você vai recuperar, né, em 83, teve uma intervenção, tinha tido outras lá atrás, que o pessoal da velha guarda confundem as duas intervenções, a de 64, né, que tira todo mundo da diretoria, né, e depois, mais para frente, devolve, e por causa de uma greve, caçou, me lembro, meia dúzia de dirigentes sindicais, e também teve uma intervenção. E aí continuamos a fazer o jornal, isso estava na base ainda, começou a fazer o jornal da Folha Bancária Oposição, Folha Bancária Livre. E era magnífico, né? Porque você arrecadava o dinheiro, fazia hoje é o A4, a gente chamava de mini tabloide, né? Era meio tabloide, né? Se o tabloide já é pequeno, imagina o mini tabloide. Você tem que fazer uma reforma agrária ali, uma revolução agrária nos espaços para colocar todas as notícias e tal. E isso manteve o sindicato numa atividade muito grande. E aí, quando eu cheguei na secretaria, o Sérgio Rosa já tinha começado uma revolução, mas aí ele saiu, né? Que era a modernização dos equipamentos. Assim, eu sempre tive muito claro que a imprensa sindical, comunicação sindical, ela tinha que se valer de todas as conquistas que o capitalismo tem da comunicação, ela tinha que absorver, que é ciência, né? Então, o uso de fotos, títulos grandes, textos fáceis de ler, pessoas, né? Então, E o sindicalismo fazia uns jornais que eram tijolo, né? E eram opinativos. A pessoa... Aí a gente começou a pesquisar que às vezes o cara se entrava no local de trabalho, um centro administrativo, essas torres de bancos que tinha aqui, né? Que o cara tinha exatamente o tempo que ele pegava na porta até chegar no elevador para ler. 20, 30 passos, né? Então você tinha que você tinha que entrar na comunicação sem ele pedir licença. Bom, não é fácil, isso não foi uma tarefa fácil, mas também, né, e agora, ontem, eu vou datar uma coisa aqui, que até para fazer uma homenagem para o Cláudio Nunes, que foi o nosso diagramador aqui, né? E ele trabalhava no Pestap, né? Então eu vou deixar aqui registrado para as pessoas pesquisarem o que é um Pestap, né? Se usavam o estilete, né? O estilete é um bisturi acadêmico, né? Bisturi, aquela faquinha
cortava as letrinhas com cera, colocava num papel especial, depois fotografava aquilo, fazia uma chapa, ia naquelas rotativas, né? E era então, isso daí, aí aos pouquinhos nós fomos modernizando, comprando computadores, editores de textos, né? Os primeiros computadores, os 286 acho que era potente. Então as pessoas tiveram que migrar a lauda, né? Deixou de ter a lauda, né? De que fazia, era um texto digital, né? E aquilo já saía para uma outra máquina. Então a parte da fotografia também foi para... Fotografia também, né? Ela tinha que ser digitalizada, porque você já não tinha mais nada que fosse no papel, né? E aí já saía também uma chapa lá, né? E isso tudo demorou algum tempo. As gráficas foram se modernizando também, né? E o sindicato aqui tinha uma gráfica própria. Então, aí essa revolução. E aí a gente começou também com as ideias também. Então, não só com os hards, né? Os equipamentos, a mudança dos profissionais, né? De ter que escrever, ter que fazer mais voltado, né? Para esse tipo de trabalho, né? Eu me lembro quando a gente comprou os primeiros grandes computadores, os Macintoshes, tal, os nossos diagramadores, muito esforçados, tiveram que aprender, né? E a gente e existia no mercado uma coisa que era assim: se você troca o equipamento, você manda o trabalhador embora junto com o equipamento, porque aquele cara não serve. Eu vou pegar gente mais nova no mercado para trabalhar com aquele equipamento novo. Isso em qualquer coisa, o robô, da automobilística, o jornalismo, qualquer coisa aí, né? Qualquer coisa assim, você tem um equipamento novo, inventou um equipamento novo. Por isso que o Japão, inclusive, tem uma discussão de toda nova tecnologia, o ganho dela tem que ser dividido com a sociedade, com os trabalhadores e com os consumidores, né? Ela não pode ser um ganho só do patrão, né? Do capitalista. E a gente manteve as pessoas aqui para ir treinando, né? E aí começamos a fazer. Aí teve uma equipe boa de jornalismo, chegamos a ter 12, 13 redatores. E houve uma profusão de jornais de bancos. Já existia lá atrás, mas assim, o espírito, como criou-se muito grupos de bancos, cada grupo de banco queria o seu jornal. Então, e assim, e a criatividade é impressionante. Os nomes do Bradesco era um Bradejo, o banco lá, o Banco América do Sul, ele se chamava de Jinko, que era em japonês o nome banco, né? Então eles colocaram o nome no jornal de Jinko. Nossa, é outro livrinho que daria na história a criatividade dos jornais de banco, né? Então, assim, a atividade de comunicação ela era intensa, né? Isso sem redes sociais, né?